O governo federal abriu a possibilidade de regularização de dívidas tributárias rurais. São dívidas dos produtores rurais juntos ao Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, e do ITR, o Imposto Territorial Rural, agora incluídos no mesmo programa de retomada fiscal. Com isso, o produtor rural terá desconto de 100% dos juros e multas e mais, desconto de até 70% do saldo devedor, com a possibilidade de pagamento em até 133 meses. O governo federal quer pôr uma pedra nessa briga judicial que já dura mais de 10 anos, é o que diz o advogado e pecuarista baiano Joaquim Ferraz. Para ele, o produtor deve refletir o momento de aceitar um bom acordo. Acompanhe aí. O governo federal, através da Receita Federal, fez uma reabertura permitindo renegociação de dívidas do Fundo Rural e também do Imposto Territorial Rural, o que facilitaria e muito a solução de problemas antigos do produtor rural que está em dívida com os tributos, com esses recolhimentos no governo federal. Eu tenho aqui comigo o advogado tributarista Joaquim Ferraz, que acompanha as discussões jurídicas envolvendo o Fundo Rural, e eu pergunto, essa proposta facilita um acordo para os produtores, Joaquim? Puga, temos aí mais um capítulo na história, no litígio entre o contribuinte, o produtor rural, o empresário do agronegócio e o arrecadador, a Receita Federal. Dessa vez, a batalha ela se torna um pouco menos jurídica e se torna mais negocial. Por quê? Eu explico. O contribuinte e a União já discutem nos tribunais há mais de 10 anos sobre a legalidade da cobrança do Fundo Rural até 2019. Essa batalha ainda tem alguns capítulos, né? Porque depois de transitar pelo Congresso Nacional, com aquela resolução do Senado, que extirpou a base de cálculo do Fundo Rural e os contribuintes ficaram esperançosos de ter esse débito anulado anterior a 2019, o Judiciário tem ainda divergido sobre a legalidade da rigidez da cobrança do Fundo Rural. Bom, o que temos agora? A Receita Federal fez um programa muito agressivo de repactuação de dívidas do Fundo Rural e do TR. Por que agressivo? Porque ele está isentando o contribuinte, o produtor rural e o empresário do agronegócio de 100% da multa e dos juros, ou seja, toda a correção e toda a penalidade incidente sobre a dívida tributária do produtor rural e do empresário rural estão anuladas. A Receita Federal está aceitando receber o principal sem essas duas correções. Bom, e o que mais? Tem mais dois pontos extremamente importantes. Um deles, sobre os encargos legais e o principal, também é possível uma redução de até 70%. E ainda um parcelamento em até 130 meses para pessoas físicas. Pessoas jurídicas podem parcelar em até 70 meses. Bom, mas ainda assim, mesmo com essas condições favoráveis, já há uma divergência sobre esse novo programa de repactuação, porque trata-se de uma contribuição previdenciária e existe uma vedação constitucional para a regularização de débitos tributários, através da qual somente é possível parcelar em até 60 vezes. Ou seja, o programa de repactuação do Fundo Rural contraria uma norma constitucional que limita parcelamento em 60 meses. E o programa prevê até 130 meses. Ou seja, tudo que trata do Fundo Rural é polêmico, até um programa de repactuação. Vamos considerar um parcelamento mais curto, de no máximo 60 meses, para não ter problemas jurídicos, aproveitando aí esses benefícios concedidos por essa renegociação. Vale a pena para o produtor tentar esse reparcelamento? O produtor rural tem que analisar dois cenários. O primeiro deles, a disputa judicial. Essa disputa judicial já acontece na esmagadora maioria dos empresários rurais. Hoje tem poucos frigoríficos que ainda não receberam a notificação, por exemplo, do lançamento do Fundo Rural como corresponsável pelo pagamento. O contribuinte original, que é o produtor rural, ele tem uma falsa impressão de que a Receita Federal não conhece o seu débito. Por que é falsa? Porque o frigorífico emitiu uma nota de entrada
dos animais, ou do frango, ou do suíno, ou a cooperativa que armazenou os grãos, ou seja, o último na cadeia, o grande empresário rural, informou para a Receita Federal essa operação. Então, é de conhecimento da Receita Federal todos os valores, as datas, as notas emitidas que foram tratadas sobre a incidência do Fundo Rural. Bom, outro ponto. A briga disputa judicial só tem um vencedor e um perdedor. Ou seja, é tudo ou nada. Ou ganha tudo ou perde tudo. O programa de repactuação, não. Olha, você pode, fazendo uma conta de padaria, imaginar um cenário onde com 30% do valor da disputa, o empresário rural e o produtor rural conseguirão ficar em dia com as suas obrigações do Fundo Rural anteriores a 2019. Bom, vale a pena deixar a disputa judicial de lado ou não? Veja, a disputa judicial tem custos. Existem custas processuais, honorários de perito, honorários de advogados que defendem os empresários e os produtores rurais nos tribunais, e isso tem um custo, que cada produtor tem o seu. Ele negocia os seus honorários do advogado, tem um tamanho de uma dívida e as custas judiciais também variam de acordo com o conteúdo econômico que está sendo levado à apreciação do judiciário. E 30% não é uma referência ruim em relação à somatória disto tudo. Então, quando você põe na balança o que você vai gastar com o processo, com o seu advogado, e põe na balança do outro lado, no programa, que com 30% você resolve tudo, é um apelo muito sensível para o produtor pensar e raciocinar. Vale a pena essa disputa? Então, essa é a decisão, essa é a análise que eles têm que fazer. Doutor Joaquim, tentando agora avaliar para todo o agronegócio brasileiro essa proposta, num período de pandemia, alguns setores sofrem mais, outros menos, quem trabalha com gado bovino está hoje numa situação um pouco melhor do que outros setores, mas o agronegócio vai bem. Essa proposta de repactuação do Fundo Rural e do ITR, como o senhor vê isso? Qual é a sua avaliação? Todo programa de repactuação é pacificador. Então, até um jargão jurídico de corredor de faculdade é de que um péssimo acordo é melhor do que uma briga. E mais importante do que a briga é saber o momento adequado, né, de pôr um ponto final na disputa judicial. Essa disputa, essa briga entre produtor e governo já dura mais de uma década. Acredito que é uma sinalização, uma mudança de estratégia do governo federal, da União, da Receita Federal, para pôr uma pedra em cima disso. Não é a solução que o produtor desejava, porque o produtor deseja e anseia, e tem no Congresso Nacional uma bandeira sendo defendida, o perdão dessas dívidas. Mas nós, operadores do direito, quem também está representando o cidadão na Assembleia de Deputados, na Câmara Federal, no Senado, sabe que o perdão é um instituto extremamente complexo, amarrado, com contrapartidas, de modo que essa solução do programa de repactuação, acredito que é uma boa solução para aquele que quer pôr uma pedra em cima do assunto e deixar no passado essa disputa. E você acaba de ouvir o advogado, tributarista e produtor rural, pecuarista lá da Bahia, Joaquim Ferraz. Está aí o recado do Joaquim. Talvez seja o momento de refletir se vale continuar com essa disputa jurídica que pode consumir mais do que aceitar, na verdade, essa repactuação com a dívida federal. Walter Puga Júnior, de São Paulo.